Você já se perguntou por que tantas pessoas, mesmo com boas intenções, acabam perdendo dinheiro ao investir? Ou pior, por que elas continuam cometendo os mesmos erros? A verdade é que no mercado financeiro, os erros são muito mais comuns do que você imagina. E, se você não souber como evitá-los, pode acabar perdendo muito mais do que deveria. Mas calma, não é só sobre identificar os erros, é também sobre aprender como evitá-los. E é exatamente isso que você vai descobrir aqui neste vídeo. Investir não é apenas para quem tem muito dinheiro. É para qualquer um que quer alcançar a independência financeira, comprar sua casa própria, garantir a aposentadoria ou até mesmo dar uma vida melhor para sua família. Porém, o que a maioria das pessoas não percebe é que os erros no caminho dos investimentos podem ser simples, mas extremamente prejudiciais. E o pior, muitos deles são cometidos de forma quase automática, sem que você perceba. Você sabia que muitos investidores iniciantes começam a jornada financeira sem um plano claro, sem saber exatamente o que querem alcançar? Isso mesmo. Eles entram em um mercado que pode ser volátil e imprevisível, mas sem saber o que estão fazendo, por isso, acabam caindo em armadilhas que podem custar caro. Agora, imagine o seguinte: e se você pudesse evitar cometer esses erros? E se, ao invés de repetir as falhas mais comuns, você pudesse dar um passo à frente e criar uma estratégia sólida para seu sucesso? Parece bom, né? Neste vídeo, vamos falar sobre os 3 maiores erros que os investidores cometem, o mais importante, como evitá-los. Ao final deste vídeo, você terá a chave para tomar decisões mais assertivas e evitar prejuízos no futuro. Então, se você quer aprender como fazer investimentos mais inteligentes, sem cair nas armadilhas que outros caem, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa saber disso. Agora, vamos seguir para o primeiro erro, que tem tudo a ver com planejamento, ou melhor, a falta dele. O primeiro erro que vamos abordar é o mais comum de todos: a falta de planejamento e objetivos claros. Parece óbvio, mas é aqui que a maioria das pessoas erra ao investir. Quando você decide investir, seja em ações, fundos imobiliários ou qualquer outro ativo, precisa ter uma direção. É como planejar uma viagem. Se você não sabe para onde está indo, como vai saber quando chegou lá? Muitas pessoas entram no mercado financeiro com um único objetivo: ganhar dinheiro. Isso pode parecer uma boa meta no começo, mas o problema é que essa falta de clareza faz com que as decisões de investimento sejam impulsivas, muitas vezes, erradas. Quando não se tem um objetivo claro, o investidor tende a seguir modismos ou decisões baseadas apenas em notícias ou dicas de terceiros, sem entender a fundo o que está realmente buscando. Esse é um dos maiores erros que você pode cometer, e pode custar muito caro. Para evitar esse erro, o primeiro passo é definir seus objetivos financeiros de maneira clara. Pergunte-se: o que eu realmente quero alcançar com os meus investimentos? Você pode ter várias metas: aposentadoria confortável, compra de um imóvel, educação dos filhos ou até mesmo uma viagem dos sonhos. Mas o segredo está em priorizar essas metas e criar um plano de ação para alcançá-las. Além disso, entender o seu perfil de investidor é essencial. Você é mais conservador, prefere segurança, ou está disposto a correr riscos para buscar rendimentos mais altos? Isso vai impactar diretamente nas escolhas de ativos e na alocação de recursos. Então, se você ainda não fez esse exercício de definir suas metas e entender o seu perfil, está na hora de começar. Anote os seus objetivos a curto, médio e longo prazo. Isso vai te dar uma base sólida para construir uma carteira de investimentos eficiente e alinhada com o que você realmente precisa. Outra dica importante é revisar esses objetivos periodicamente. À medida que sua vida vai mudando, suas metas também podem mudar, e o planejamento financeiro precisa ser ajustado conforme esses novos objetivos. Então, não basta apenas definir as metas uma vez e esquecer. O mercado financeiro está sempre em movimento, e seu planejamento precisa acompanhar essa dinâmica. Agora que você já sabe a importância de ter um bom planejamento, é hora de passar para o segundo erro, que está diretamente ligado ao controle emocional e como ele pode sabotar suas decisões. Agora que você já entendeu a importância de ter um planejamento financeiro bem estruturado, vamos falar sobre um erro ainda mais difícil de evitar:
tomar decisões baseadas em emoções. E esse é um erro que afeta até os investidores mais experientes. O mercado financeiro é um ambiente dinâmico e, muitas vezes, imprevisível. E isso pode gerar um turbilhão de emoções, medo, euforia, frustração, ansiedade, que acabam influenciando as decisões que você toma. Imagine a seguinte situação: você vê uma ação subindo rapidamente, no impulso, decide comprar, porque acha que pode continuar subindo. Ou, ao contrário, quando o mercado entra em queda, você entra em pânico e vende tudo, achando que vai perder mais. Esse tipo de comportamento é comum, mas extremamente perigoso, porque ele vai contra o que é mais importante no investimento: a racionalidade. O problema é que as emoções, se não forem controladas, acabam dominando o investidor e gerando prejuízos desnecessários. O erro de tomar decisões emocionais está diretamente relacionado à falta de disciplina. Quando o investidor não tem um plano claro e não sabe qual é a sua estratégia, ele tende a agir por impulso. Isso faz com que ele compre na alta e venda na baixa, exatamente o oposto do que deveria fazer. A chave para evitar esse erro está em manter a calma e seguir o planejamento que foi previamente estabelecido. Quando você já sabe quais são seus objetivos e como sua carteira de investimentos está alinhada a eles, é muito mais fácil resistir à tentação de agir por impulso. A emoção, nesse caso, perde o poder de interferir na sua tomada de decisão. E como você pode controlar essas emoções? Uma estratégia eficaz é sempre seguir o plano. Ter metas bem definidas e uma carteira diversificada ajuda a diminuir a pressão emocional. Se você tem um objetivo de longo prazo, como aposentadoria, por exemplo, você vai entender que não precisa se preocupar com os altos e baixos momentâneos do mercado. Além disso, ao diversificar seus investimentos, você diminui o risco de sofrer grandes perdas em uma única ação ou ativo, o que pode reduzir a ansiedade. Outra técnica valiosa é a educação financeira. Quanto mais você entender sobre o mercado, mais preparado estará para lidar com as oscilações naturais. Ter conhecimento de como o mercado funciona e como reagir a ele com base em fatos e não em sentimentos vai te ajudar a tomar decisões mais inteligentes e menos reativas. No final das contas, investir com calma e racionalidade é a melhor forma de garantir o sucesso a longo prazo. Agora que você já entende os riscos das decisões emocionais, vamos seguir para o terceiro erro, que tem a ver com a falta de diversificação e o grande erro de concentrar todos os investimentos em uma única opção. Isso pode ser muito mais arriscado do que você imagina. Chegamos ao terceiro e último erro, que é talvez um dos mais críticos para quem deseja ter sucesso no longo prazo: não diversificar os investimentos. Quando falamos em diversificação, estamos nos referindo à estratégia de distribuir o seu dinheiro entre diferentes tipos de ativos, como ações, títulos, fundos imobiliários, entre outros. Isso ajuda a reduzir os riscos, porque, quando um ativo vai mal, os outros podem compensar essa queda. Mas, infelizmente, muitos investidores cometem o erro de concentrar toda a sua carteira em apenas um tipo de investimento, e isso pode ser extremamente arriscado. Imagina que você decida investir todo o seu dinheiro em uma única ação ou setor. E, por algum motivo, esse setor sofre uma queda brusca ou a empresa entra em crise. O que vai acontecer? Você provavelmente perderá uma grande parte do seu capital. Isso é ainda mais arriscado em um mercado volátil, onde os preços podem mudar rapidamente. Por isso, a diversificação não é apenas uma estratégia inteligente, é uma necessidade para proteger o seu dinheiro e maximizar as chances de retorno no longo prazo. A diversificação deve ser feita de forma equilibrada. Você não precisa investir em centenas de ativos, mas deve escolher uma variedade que permita que seu portfólio se beneficie de diferentes cenários econômicos. Por exemplo, você pode investir em ações de empresas de diferentes setores, em fundos imobiliários e em títulos públicos. Se você tem um perfil mais conservador, pode optar por mais investimentos em renda fixa, como CDBs e Tesouro Direto, enquanto quem tem um perfil mais agressivo pode aumentar a exposição em ações e criptomoedas. A diversificação não só protege o investidor de grandes perdas, como também aumenta as chances de aproveitar as oportunidades de diferentes mercados. Mas atenção! Não basta sair comprando diversos ativos aleatoriamente.
A ideia é montar um portfólio que tenha ativos que se complementem, considerando o seu perfil de risco e seus objetivos. Por exemplo, se você investe em ações, diversifique entre empresas de grande, médio e pequeno porte, e também em diferentes setores, como tecnologia, saúde e energia. Outra maneira de diversificar é com os fundos de investimentos, que podem ser uma excelente opção, pois oferecem uma gestão profissional e a distribuição do risco entre vários ativos. Além disso, a diversificação também inclui a possibilidade de investir em mercados internacionais, o que pode proteger seu portfólio de riscos locais, como crises econômicas ou políticas. Portanto, se você ainda não está diversificando seus investimentos, está na hora de repensar sua estratégia. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. A diversificação é um dos pilares do investimento inteligente. Agora que você já sabe como a falta de diversificação pode prejudicar os seus resultados, é hora de falar sobre outro ponto crucial para quem quer alcançar o sucesso no mercado financeiro. Vamos ver como a paciência e a disciplina podem ser suas aliadas nessa jornada. Agora que já falamos sobre os 3 maiores erros que os investidores cometem, é hora de discutir um ponto crucial para garantir que você tenha sucesso nos seus investimentos: o acompanhamento constante. Muitos investidores cometem o erro de simplesmente comprar e esquecer quando investem. Eles escolhem suas ações, fundos ou outros ativos e não revisitam essas escolhas por meses, ou até anos. Esse é um grande erro, porque o mercado está em constante mudança, e o que funcionou bem no passado pode não ser mais a melhor opção no futuro. O acompanhamento dos seus investimentos deve ser uma prática constante. Isso não significa que você precise estar acompanhando o mercado minuto a minuto, mas é fundamental que você faça revisões periódicas do seu portfólio. Isso ajuda a entender se seus ativos estão alcançando os resultados esperados e se ainda estão alinhados com seus objetivos financeiros. Além disso, o acompanhamento constante permite que você tome decisões mais informadas sobre quando comprar, vender ou até reequilibrar a sua carteira. Uma boa maneira de fazer esse acompanhamento é criando checkpoints regulares, por exemplo, a cada 3 ou 6 meses. Durante esses períodos, você deve analisar se o seu portfólio ainda está bem diversificado, se os ativos escolhidos continuam sólidos e se seus objetivos financeiros ainda são os mesmos. Se você perceber que algo não está indo conforme o esperado, é hora de ajustar a estratégia. O mercado está sempre mudando e você precisa estar preparado para adaptar sua abordagem quando necessário. Além disso, o controle de emoções que mencionamos também se aplica ao acompanhamento. A tentação de reagir rapidamente a uma queda no mercado pode ser grande, mas isso pode ser um erro. O acompanhamento constante permite que você tenha uma visão mais ampla e racional do seu portfólio, ao invés de tomar decisões impulsivas baseadas em flutuações momentâneas. Mantenha calma e haja com base nos seus objetivos de longo prazo e não no pânico do curto prazo. Por fim, o acompanhamento constante não é apenas para monitorar o desempenho dos ativos, mas também para avaliar o seu próprio comportamento como investidor. Você pode perceber, ao longo do tempo, que algumas de suas escolhas foram influenciadas por emoções, ou que você não seguiu o seu plano como deveria. Essa análise é fundamental para o seu crescimento como investidor. Se você quer que seu dinheiro trabalhe para você de maneira eficiente, é essencial ser disciplinado e fazer ajustes sempre que necessário. Agora que falamos sobre a importância de acompanhar os investimentos, vamos ver como o controle do tempo também influencia os resultados no mercado, e como evitar o erro de ser impaciente. Você já parou para pensar que o mercado financeiro está em constante evolução? Novas oportunidades de investimento surgem a todo momento, assim como novas estratégias e ferramentas. E, para acompanhar esse ritmo acelerado e garantir que seus investimentos continuem rentáveis, é essencial investir em educação financeira contínua. Acredite, essa é uma das maiores vantagens que você pode ter, porque o conhecimento é, sem dúvida, a base para o sucesso a longo prazo. No começo, pode parecer que investir é uma tarefa difícil e complexa, mas a verdade é que quanto mais você aprende, mais fácil fica entender as nuances do mercado e tomar decisões bem informadas. E esse processo de aprendizado não é algo que termina depois de ler alguns livros ou assistir a alguns vídeos. Pelo contrário,
A educação financeira precisa ser contínua, pois o mercado muda constantemente, e você precisa se manter atualizado para não perder as melhores oportunidades e evitar os riscos mais recentes. Existem diversas formas de aprimorar seus conhecimentos, desde cursos online até acompanhar especialistas e investidores renomados. O importante é estar sempre em busca de novas informações, dicas e tendências. Além disso, a educação financeira vai além de aprender a escolher ações ou fundos. Ela envolve entender como funciona a economia global, as políticas monetárias, a análise de riscos e como seu comportamento pessoal afeta suas decisões financeiras. Com o tempo, você passará a ter uma visão mais clara e estratégica de onde e como investir, o que vai ajudar a aumentar a rentabilidade do seu portfólio. Mas o mais importante é que, ao investir em sua educação financeira, você não apenas se torna mais confiante em suas decisões, mas também começa a evitar armadilhas que outros investidores caem, como seguir dicas de fórmulas mágicas ou investir sem uma análise cuidadosa. Esse é um erro recorrente, principalmente entre iniciantes, que acabam acreditando que é possível enriquecer rapidamente sem o devido conhecimento. O mercado de investimentos não é um jogo de sorte, mas sim um jogo de estratégia, paciência e disciplina. E você só pode jogar esse jogo com maestria se continuar aprendendo e se aprimorando constantemente. Portanto, se você ainda não tem o hábito de estudar sobre investimentos ou finanças, está na hora de começar. Seja lendo artigos, assistindo a vídeos de especialistas ou participando de eventos e webinars, a chave para o sucesso está em nunca parar de aprender. A educação financeira não só ajuda a melhorar a sua performance como investidor, mas também fortalece a sua mentalidade para lidar com os altos e baixos do mercado de forma inteligente e estratégica. Chegamos ao final deste vídeo e, agora, você já conhece os 3 maiores erros que os investidores cometem e, mais importante, sabe exatamente como evitá-los. Vimos que falta de planejamento, decisões impulsivas baseadas em emoções e não diversificar os investimentos são armadilhas que podem fazer qualquer investidor perder dinheiro. Mas também mostramos como você pode se proteger dessas armadilhas, tomar decisões mais racionais e construir uma carteira de investimento sólida e alinhada com seus objetivos. A grande questão agora é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Não basta apenas assistir ao vídeo e entender os conceitos. O verdadeiro poder está em colocar em prática o que você aprendeu hoje. Não deixe que os erros do passado dos outros se tornem seus. Comece agora mesmo a revisar seu planejamento financeiro, defina seus objetivos, acompanhe seus investimentos, acima de tudo, continue se educando. O mercado financeiro está cheio de oportunidades para quem está preparado. Lembre-se, o sucesso no mundo dos investimentos não acontece da noite para o dia. É um processo gradual, baseado em disciplina, paciência e decisões bem informadas. Mas, com o que você aprendeu aqui, você já está à frente de muitas pessoas que ainda cometem esses erros. E o melhor de tudo é que você tem o poder de tomar o controle da sua jornada financeira e construir o futuro que deseja. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal para mais vídeos como este e compartilhar com alguém que também precisa saber desses erros e como evitá-los. Comente aqui embaixo suas dúvidas, ou até mesmo compartilhe quais são os seus maiores desafios quando o assunto é investir. Eu adoraria saber o que você pensa. Agora, a ação está com você. Não espere mais. Comece a aplicar as estratégias que discutimos aqui e dê o primeiro passo para uma jornada de investimentos mais inteligente e lucrativa. Até o próximo vídeo, onde vamos continuar ajudando você a melhorar sua estratégia financeira.